Bom, então vamos pegar aqui o exemplo, né, de um anúncio de viagens, Grupo Lendas Sul-Africana, da Gut Reis Viagens e Turismo. Então eu achei esse anúncio aqui na internet, pelo que eu vi é de uma agência distribuidora, né, de Não Me Toque, então eles estão vendendo esse pacote para a África, né. Então se eu for pensar aqui em termos do sistema do Liper, né, eu tenho como origem, então, o Rio Grande do Sul, é o ponto de partida e o ponto de retorno desses visitantes. Uma rota de trânsito, que aí vai incluir, né, tendo ideia de que essa agência é no interior do estado, então vai incluir Porto Alegre, vai incluir São Paulo, provavelmente, né, e as cidades que eles vão chegar até chegar no destino deles, que é a África, acho que é a África do Sul, se eu não me engano aqui, né, Joanesburgo, né, que é o destino. Bom, então por aqui a gente pode ter essa compreensão pelo sistema do Liper, né, de origem e destino, e da rota de trânsito. E essa série ambiental que vai influenciar aqui, né? Por um outro lado, né, nesse esqueminha aqui de um sistema normal, né, comum, que eu tenho uma entrada, um processamento e uma saída, e uma realimentação, de alguma maneira, o que eu posso pensar que são esses objetivos, né? Então, eu tenho como entrada do meu sistema aqui, por um lado, os visitantes que querem conhecer esse destino, né? Eu tenho aqui uma série de, também um próprio imaginário, né, dessa viagem, enfim, dessa prática que está vinculado aqui, né. Tenho ainda uma oferta turística, né, enfim, que está articulada nesse processo aqui. Eu tenho um processamento, que é a própria viagem, de como é que vai ter esse encontro entre oferta e demanda, né, e a saída, né, que para os visitantes, enfim, foi uma experiência nova de viagem, enfim, tudo aquilo que se busca, né, quando se faz um passeio quanto esse. E por um outro lado, para o destino, né, eu tenho essa geração de receita, de empregos, enfim, e de uma série de coisas que ocorrem quando se acolhe visitantes, né. E por um lado aqui uma realimentação, né, desses visitantes, não sei, comentando com os seus familiares ou amigos, e dessas empresas aqui também vendo o quanto isso é interessante ou não, procurando colocar esse circuito aqui de volta em movimento, né? Então, vendo aqui dentro desse outro sistema aqui, que é o do Bene, né, demanda, oferta, mercado, enfim, como é que a gente pode visualizar isso? Então, eu tenho aqui dentro da demanda, né, esses visitantes que vão procurar essa agência, que ela está fazendo essa promoção, né, alguns elementos que vão influenciar essa demanda. Por um lado, a disponibilidade financeira, né, das pessoas pagarem isso aqui, 2.765 dólares, né, por uma viagem de 11 dias e de 10 noites, então uma questão financeira, uma questão de tempo também, né, e aí o quanto influencia aqui todo esse subsistema social do regramento de férias remuneradas e uma série de questões, né, para permitir que a pessoa tenha esse tempo para viajar. Também tem esse preço por pessoa, eu também tenho essa viagem em grupo, então toda essa relação do grupo, como isso vai influenciar essa demanda, né, e a própria ideia de imaginário, né, das pessoas que querem ver esse safari aqui, né, e um pouco isso, né, de visualizar uma viagem para a África, centrando principalmente nessa questão do safari, né. Então esses são alguns elementos, né, que vão influenciar essa minha demanda, né, de brasileiros, gaúchos, enfim, interessados em visitar a África do Sul nesse período aqui de janeiro, fevereiro, né, que tem disponibilidade de tempo, disponibilidade de dinheiro, enfim, tudo isso. Bom, em relação à distribuição, né, quem é que vai fazer essa distribuição aqui vai ser essa empresa, né, que vai conectar as pessoas interessadas aqui com essa oferta. E claro que essa empresa provavelmente está distribuindo o pacote de alguma outra, né, que fez essa estruturação aqui, né, que tem esses contatos na África do Sul e que realizou essa organização da oferta, que se a gente for ver, a oferta é o que inclui aqui no pacote, né? Então, por um lado eu tenho uma questão da passagem aérea, né, uma hospedagem, e hospedagem em diferentes lugares, aqui, ó, Joanesburgo, depois no Kruger Park, a questão da alimentação, que explica aqui como é que é a pensão no hotel, né, um safari, visitas conforme um programa, então um programa de visitas com guias locais falando em português, o tour, né, o transporte lá, uma assistência de viagens, que é importante nesses locais
enfim, sempre que a gente viaja para o exterior, né? E um guia que vai acompanhar esse grupo até Porto Alegre. E aí diz aqui o que não está incluído, né? Taxa de embarque, algum extra ou passeio opcional, enfim, né? E as condições que esse produto está sendo ofertado em relação a câmbio e formas de pagamento, né? E aqui a data dos diferentes voos, né, que são previstos, como é que vai funcionar esse passeio, né? Então eu tenho essa estruturação aqui dessa oferta sendo distribuído para essa demanda. É o que a gente pode ver nessa imagem. Bom, então vamos ver como é que esses outros conjuntos aqui influenciam nisso, né? Bom, aqui a infraestrutura, como a gente estava vendo, a própria ideia de aeroporto, da existência de hotéis, né, nesses locais, ou por exemplo, se a gente pensar aqui no Safari, né, a ideia da existência de um parque nacional e a possibilidade do acesso em relação a isso, né? A superestrutura está vinculado à questão das regras, né, da viagem. Então aqui eu tenho uma série de regras, por exemplo, de taxa de embarque, de visto, né, para se chegar lá. Regras de visitação do parque também, né, como é que esse parque está estruturado para receber visitantes. Provavelmente deve ter algum sistema de monitoramento que limita o número de visitantes por dia, né, para justamente proteger esse recurso, né, visto como um recurso. Enfim, afinal é muito mais valioso do que isso, né, a vida enfim, no ambiente. Mas enfim, então eu tenho essa questão da superestrutura aqui, né, e aqui esse conjunto de relações ambientais, né, que vão se colocar para que essa viagem aqui se efetive, né? Uma própria ideia ecológica, por exemplo, se eu tivesse algum desequilíbrio ecológico, algum incêndio, por exemplo, nesse parque, né, talvez essa viagem não fosse viável, então quanto isso ia influenciar toda essa cadeia aqui do mercado turístico, né? Uma questão social da mesma maneira, né? Da própria formação numa comunidade receptora, da mão de obra para receber os visitantes lá, de guias falando em português num país que em geral fala inglês, como é que é isso também, né? A questão econômica, como a gente já comentou aqui, e aspectos culturais, né? Como essa própria... Então a gente vê que o turismo, para além de uma... Isso também é um aspecto que difere muito de uma indústria, né? É que ele não está vendendo um produto com uma função bastante definida, né? Ele está principalmente inserido num sistema de sonhos, né? De imaginários, de projetos que as pessoas têm, de construção de si, né? De viajar e de se entenderem enquanto sujeitos, né? O que representa para cada visitante desses visualizar um animal desses de frente a frente, né? E o quanto esses imaginários vão influenciar a articulação de todo esse sistema que a gente está visualizando aqui, tá? E aí o modo como esses três estão articulados, né? Essa superestrutura, infraestrutura e relações ambientais se influenciando mutuamente. Então, se eu tenho um problema em um ponto, né, desses elementos aqui, vai, de alguma maneira, ter um reflexo sobre o conjunto do sistema, né, como um todo. E eu coloco aqui outros dois anúncios, né? Vou deixar que vocês podem dar um pause no vídeo e buscar fazer essa mesma análise, né? Aqui a gente tem uma demanda, por exemplo, que é diferente, né? Uma demanda familiar, e aí aqui a oferta de recreação como um elemento importante, né? É um pacote para Búzios, né? Aqui os resorts, enfim, o que inclui, o que não inclui. E a própria diferença que eu tenho hoje em dia, né, com as OTAs, ou seja, com as agências de viagem online, né, Online Travel Agencies, como essa distribuição mudou, né, de alguma maneira, e essa influência tecnológica no próprio sistema do turismo, né, que vai de alguma maneira influenciar, né, esse conjunto como um todo. Porque, claro, né, aqui eu estou falando de viagens a partir de operadoras turísticas, né, e, portanto, de um sistema estruturado, de uma maneira, de um mercado estruturado assim, mas eu tenho também todos os visitantes que são independentes, né, como aquele primeiro personagem que a gente viu lá no começo das apresentações, né, e que vão articular isso de uma maneira diferente.